Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja guardando os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Na mensagem de hoje, nós vamos caminhar na importância da leitura bíblica como instrumento de orientação, como instrumento de crescimento espiritual e principalmente de podermos dizer que temos fé. Fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Preste bem atenção nessa colocação de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Apenas esse versículo, né? Hebreus 11, 6. Amados, a fé é como se fosse o combustível da nossa vida espiritual. É como se fosse a energia da nossa vida espiritual. A partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, temos experiências diárias com Ele, vivemos uma vida pautada nos caminhos do Senhor, no seu caminho, no seu plano, nas suas veredas, nós precisamos alimentar com o combustível que nos faz caminhar. É a importância da fé, porque a Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é fé? A fé é o ouvir a palavra de Deus. Fé é você ouvir a pregação bíblica, ouvir a mensagem bíblica e receber do alto aquilo que Deus tem para você, tem para mim, tem para nós como igreja do Senhor. Amém, igreja? É importante nós estarmos cientes que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nas minhas orações, nas minhas pregações, eu preciso citar a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia para que você esteja com o teu coração em paz, coração guardado, mente blindada em Cristo Jesus, e você possa saber que você tem a fé que vai agradar ao Senhor. Ele chega ao ponto de dizer mais à frente e ainda diz que vai te abençoar, vai te presentear, porque é necessário, olha o seguinte após o ponto e vírgula, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, nós estamos nos aproximando de Deus nessa noite, neste culto, nós que estamos se aproximando de Deus, creamos que Ele existe, cremos que há um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é um Deus abençoador. Se a gente fosse traduzir bênção e vamos passar por galardão, já que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós estamos cultivando e semeando a nossa fé, a Bíblia diz que ao nos aproximarmos de Deus, Ele vai nos abençoar. Só que aqui no livro de Hebreus ele está falando de galardão. E se eu for buscar no dicionário o galardão, o que ele quer dizer, é recompensa por serviços. É um pagamento, é um prêmio, é uma homenagem, é um reconhecimento, é um trabalho dado, é um benefício dado a alguém na forma de retribuição daquilo que foi feito. O nosso Deus é um Deus tão tremendo que, ao buscarmos a palavra de Deus, ao buscarmos a literatura bíblica para alimentar a nossa alma, nós temos a certeza que Ele vai nos dar suporte emocional para poder viver uma vida cristã saudável. Isso é galardão, isso é bênção, isso é prêmio. Não precisamos olhar necessariamente coisas materiais. Eu não preciso focar no material, naquilo que eu pego
Eu preciso, desculpa, eu preciso focar, eu preciso olhar para a presença de Deus no meu espírito. As bênçãos do Senhor, se a gente for lá para o Antigo Testamento, elas enriquecem e não causam dores. Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas pessoas sofrendo pelo passado? As bênçãos do Senhor enriquecem e não causam dores. O Senhor cicatriza tudo na sua vida. Você não precisa fazer regressão, você não precisa voltar ao ventre da tua mãe, você não precisa voltar ao passado. Você tem que saber que Deus é galardoador, abençoador. Ele vai te dar um presente espiritual e isso não tem preço. Essa bênção do Senhor não tem preço. Seja no campo da angústia, na ansiedade, na depressão, na tristeza, nas fobias do dia a dia. Amados, eu tenho falado muito aqui, eu tenho pregado, eu sou pastor, sou médico, psiquiatra, estou falando aqui com muita preocupação e a importância de termos uma solução para o momento que a humanidade está vivendo. Só, querido ou querida irmã, a solução é Cristo. Você tem comida na tua mesa, você tem cuidado dos seus, você tem feito seu trabalho diário, você tem feito tudo que cabe a você fazer. Mas, minha querida irmã, meu querido irmão, saiba que as bênçãos do Senhor precisam chegar na sua vida. Senão nós não vamos suportar esses dias que antecedem a volta de Jesus. Você precisa de base bíblica, você precisa de orientação bíblica, você precisa de alimentar a sua alma e ter a tranquilidade de saber que o Senhor é contigo. A partir do momento que você sente essa paz de Deus que guarda o teu coração e a tua mente, essa paz te inunda o teu ser, ela invade o teu ser. E o que acontece em decorrência disso? Você passa a ter paz, tranquilidade, o sustento de Deus virá sobre a sua vida, o zelo de Deus está sobre você, o carinho de Deus, o amor de Deus. Amados, às vezes fico pensando, como é que pode Jesus ter sido transpassado na sua mão, no seu punho, por pregos? Ele não precisava ter passado por aquilo. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário mostra para mim, como pastor, que ali é o sinal, é a prova que Deus é amor. Deus te ama. Deus não quer você nessa situação que você se encontra, de tristeza, de lamúria, de autoestima baixa. Levante a cabeça. O mundo está de cabeça para baixo, mas você vive no mundo, mas você não é deste mundo. O que você precisa para caminhar no seu dia a dia, você vai encontrar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar na pregação, você vai encontrar na oração, você vai encontrar na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pare de ficar preocupado ou preocupada com o que está acontecendo no mundo. Às vezes é até bom fazer que nem eu, às vezes eu não quero nem ver noticiário. Eu me desligo um pouco das notícias do dia a dia, porque é muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo que está acontecendo de ruim é uma prova que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é certa. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmo, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Os demônios estão fazendo a lenha no Brasil, estão fazendo a lenha na Europa, na América Central, na América do Norte. Qualquer continente hoje está sofrendo uma pressão espiritual sem dimensão. Essa guerra contra as crianças, na parte sexual, na parte educacional, uma guerra covarde, uma guerra humilhante. Nós não podemos entrar nessa linha. Eu não posso entrar, eu tenho que trazer o reino de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho, porque por incrível que pareça, o mundo precisa da pregação do Evangelho, precisa da cobertura
do Deus Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos convocar as pessoas que venham descansar à sombra do Onipotente. Meu querido irmão, minha querida irmã, venha para a sombra do Onipotente. Venha para a presença de Deus na sua vida. Aquele que subiu aos céus, desceu para a nossa vida com toda a sorte de bênçãos. Então esse Deus que é amor, esse Deus que tem zelo por nós, Ele quer te galardoar, Ele quer te recompensar com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais e com bênçãos emocionais. Nós precisamos ser curados. Estamos sentindo alguma dor, algum mal-estar, algum desconforto físico? Seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Você está com uma depressão, com uma tristeza, uma angústia na alma? Seja curado em nome de Jesus. Receba Jesus, receba o Espírito Santo de Deus na sua alma. Ele vai te encher, Ele vai te revigorar. A presença de Deus na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo de Deus é extremamente maravilhosa, incrível, não tem como dimensionar. E lá na nossa vida espiritual, ali está o guarda de Israel. Ali está o guarda que toma conta 24 horas por dia daquilo que nós entregamos para ele, que é o nosso coração. Então, meus amados, grave bem este versículo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós estamos aqui orando, pregando, nós cremos que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos buscando o Senhor nessa noite, nessa tarde e noite. Estamos buscando e vamos encontrar e vamos agradecer a Ele por todo o benefício que nos tem feito. Amém, amados? Mesmo que você esteja no meio de uma guerra familiar, uma guerra emocional ou um conflito emocional, confie no Senhor e peça que Ele abra portas de bênçãos na sua vida, que abra portas de vitória na sua vida, porque isso é o que Ele promete na sua palavra. Amém, amados? Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor nessa tarde e noite. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor Deus, toma a tua igreja em tuas mãos, a tua congregação, as suas ovelhas, Senhor Deus, elas são ovelhas do teu pasto, Senhor Deus. A ovelha precisa de comida, a ovelha precisa de água. Deus, traz para nós pastos verdejantes, traga para nós água, Senhor Deus, água cristalina, água que jorra do teu trono, Senhor Deus, nessa noite, abundantemente, Senhor Deus. Cura nossas enfermidades, cura nossas doenças emocionais, nossos traumas, nossos complexos, as nossas tristezas, Senhor Deus, e renova o nosso entendimento, como o Senhor nos ensina na sua própria palavra. Renova o nosso entendimento, em nome de Jesus. Sejamos curados de toda e qualquer enfermidade nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amada igreja, receba a tua bênção em nome de Jesus. E não se esqueça que essa paz, que excede todo o entendimento, está guardando os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Se não fosse dessa forma, a própria Bíblia diz que nós não suportaríamos tamanha pressão do mal que está sobre a terra. Mas nós somos um povo vitorioso e tudo isso não nos atinge. Vemos o que está acontecendo, mas o Senhor é conosco. Amém, amada igreja? Amados, faça como eu tenho orientado aqui. O que ganha almas sábio é. Divulgue, compartilhe este culto, essa oração, essa petição, tudo que temos feito aqui. Compartilhe para que o reino de Deus
seja pregado em todo e qualquer momento que a gente puder divulgar e pregar. Amém? Não se esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se esqueça, o que ganha almas sábio é. E final do livro de Mateus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma noite abençoada, em nome de Jesus, a paz do Todo-Poderoso. Amém.